Sejam bem-vindos à primeira edição do Boss Celeb, o bastidor do empreendedorismo. E a gente vai te contar tudo que ninguém te conta. Vamos valorizar o preço da escolha. E hoje eu trago a Anastásia, maravilhosa, dona de agência de marketing, presta serviço para várias empresas, inclusive para os nossos patrocinadores, a MSA. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Estou muito feliz, muito contente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. E é com muita alegria que hoje a gente vai bater esse papo. Vai Amiga, e vai ser interagir, vai se babado. conhecer melhor. Eu É gosto do incrível. babado, eu gosto de contar tudo que ninguém conta. Porque eu acho que você vai me entender. A gente comemora muitas vitórias, mas ninguém sabe o caminho, o tanto de pedra que a gente teve que chutar para sair da frente, É para a gente verdade. conseguir seguir. Então, eu queria iniciar te perguntando como que foi tomar essa decisão. Quando foi a sua virada de chave que você falou assim, não, eu não quero mais CLT, não é para mim, eu preciso empreender para realizar, para conseguir atingir os meus sonhos. Perfeito. E é um ponto muito importante essa questão e essa pergunta é muito interessante que faz a gente refletir sobre a vida, sobre a liberdade, sobre ser quem é. E eu acho que foi um dos pontos mais importantes foi exatamente a liberdade. A liberdade de você, o dos seus horários, de você conseguir cumprir, aí fazer algumas coisas do seu dia a Qualidade de dia, a vida. qualidade de vida. E é extremamente importante que a gente consiga ter qualidade de vida com a nossa família, ter tempo para estudar mais, para se qualificar e ficar mais atenada E também tempo no pra gente, né? mercado. Tempo pra gente. Que é assim, a gente acorda assim, mas não é todo dia. Não. Menina, eu em casa, meu Deus do céu. E é importante, né, a gente Nossa, também super. ser de casa, super largada, de boa. E infelizmente no CLT é muito difícil. E aí a gente entra nessa pauta, por exemplo, da escala 6 por um, que aí a gente, né, Sim. tomara que a gente consiga realmente acabar e para oferecer para as pessoas a oportunidade do descanso, de se revigorar, de E grandes descansar. empresas já fazem isso, né? Como o Google. Eles fazem a escala, se não me engano, é 4 por 2. E é comprovado no exterior que a produtividade dos funcionários é 1000% a mais. Porque a gente banaliza o descanso, a gente banaliza a opção de descansar. Mas é ela que vai nos fazer ter novos insights, performar com qualidade. E a gente não dá atenção para isso, né? É verdade. Eu acho que a gente precisa realmente ter atenção para a qualidade de vida, porque no momento em que a gente chega numa certa idade, é necessário que a gente desfrute de tudo que a gente trabalhou para conquistar, que a gente conquistou, e a gente poder desfrutar desses sonhos, sabe? E para tudo que vai fazer diferença na sua vida, porque você ser levado no efeito manada é fácil. É super fácil. Super Super fácil. fácil. E infelizmente é o que mais tem, né? São pessoas sendo levadas pelo efeito manada. Porque a falta de coragem, ela te faz não vivenciar o que você nasceu para viver. E Gente, a gente acaba escolhendo inconscientemente não ter o melhor, porque estamos condicionados no efeito manada. E aí, se você não quebra esse padrão tendo a coragem de empreender, porque empreender é ter coragem. é verdade. Porque você só vai ter previsibilidade depois que você já tá dentro do jogo. Mas para você dar a cara a tapa, falar, isso aqui não serve mais para mim. Agora eu vou empreender para realizar, faz toda a diferença. Eu digo que o empreendedorismo na minha vida nasceu junto com o meu filho, porque eu tive uma gravidez de alto risco, de Olha, altíssimo risco, eu ia parar no hospital toda semana, quase todos os dias. Fui parar na UTI no final da gravidez é e mesmo. tudo por estresse no trabalho que eu estava. Na época eu era CLT, prestava Sim. serviço para um grande banco. Uhum. E o nível de estresse e assédio era muito intenso. E eu ia parar no hospital todos os dias. Olha, tá E aí eu vendo? lembro como se fosse hoje. Me deu o quê? Crise de pânico, burnout. Eu entrei no banco, parei na porta e eu chorava como se eu tivesse perdido um parente muito próximo. Chorava. E aí aquilo, e o corpo todo tremia e eu não sabia que era uma crise de pânico. Eu não conseguia dar um passo à frente, eu não conseguia Em entrar na agência, em pânico. pânico. E a agente geral veio me receber e ali foi meu ponto de coragem. Foi a hora que eu falei, eu não posso mais. É Porque se eu isso. continuar aqui, eu não tenho mais vida. É Olha isso. isso. É isso. Olha. E é os bastidores que a gente não conta. Inclusive, que bom, né, você compartilhar essa parte da sua história que eu não conhecia, que demonstra a sua força e realmente a força por detrás do empreendedorismo, porque realmente é necessário coragem, não só de ser quem é,
mas desenvolver as suas habilidades para que você faça o seu próprio negócio, para que você tenha a sua própria liberdade financeira, para que você tenha a sua liberdade de qualidade de vida. E de Isso escolha. é realmente incrível. A liberdade de escolha é uma das coisas mais lindas que uma pessoa pode ter. Você verdade. escolher onde você quer trabalhar, você escolher o papel que você quer desempenhar, você escolher poder ajudar o seu próximo. E falando sobre escolhas e coragem, vamos entrar no assunto polêmico. Adoro. Adoro. Queria que você falasse um pouco sobre ser uma mulher trans. Como é dentro do mercado do empreendedorismo? Quais foram os maiores desafios e quais foram as maiores conquistas que você teve até aqui empreendendo? Eu acho que, pegando esse gancho da coragem, é necessariamente um ato de muita coragem a minha existência. Não só de empreender, mas de existir. E isso tudo começou muito na minha infância, né? A minha infância sempre foi de muitos desafios pela minha diferença, com o meu comportamento com os meus irmãos e a falta de apoio da minha própria família, porque não sabiam lidar, né? A falta de informação, a né? falta de informação. Eu sou de família muito simples, muito humilde, né? Eu morava numa fazenda, então... E você tem quantos irmãos? Eu tenho 6 irmãos. Meu E aí, Deus! uma coisa engraçada, que eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 3 irmãos homens, 3 irmãs mulheres e eu a estrela do meio. Você tem um molho. Eu tenho um molho. E esses desafios veio realmente da infância. E essa veia comercial, essa veia do empreendedorismo, realmente veio da infância. Com 9 anos de idade, por exemplo, eu juntava todos os estercos dentro do curral e vendia para a fazenda vizinha. Para uma dona de uma fazenda vizinha. Então, assim, ali nascia uma empreendedora, ali nascia uma vendedora, mesmo que não se tinha essa consciência. Mas a necessidade de empreender, a necessidade de ter o meu, de conquistar o meu, eu acho que De ser quem você quiser ser. uma das maiores conquistas que eu tive com o empreendedorismo foi a liberdade. A liberdade de ser quem eu sou e assumir o meu papel de verdade na sociedade. Tanto com a minha família, tanto com os meus amigos, tanto no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, que eu costumo dizer que eu tenho colegas de trabalho, amigos de trabalho. Então, é muito importante a gente ter essa liberdade para que a gente alimente cada vez mais a coragem de empreender, de ser quem é. E muito mais que empreender é ser. Você precisa ser. Antes de qualquer Você coisa. precisa ser para ter. Até antes de ter, né? Você precisa ser para Você ter. precisa ser para ter. Inclusive, eu quero trazer um insight muito interessante de uma pessoa muito importante na minha vida. Elaine Orives. É uma psicanalista, ativista quântica, muito famosa. E eu tive a honra de trabalhar com ela. Que legal! Na época, na área comercial dela. Inclusive, eu saí da empresa dela, para poder empreender e ter essa oportunidade no mercado. Por quê? O insight de ser para ter. Quando a gente se comporta como se já tivesse, a gente consegue alcançar. E aí a gente tem toda uma questão de reprogramação mental. Sinergia. Exatamente. Então você consegue ressignificar tudo que você viveu, principalmente as suas dificuldades, para uma vida nova, para uma vida de realmente de conquistas, uma vida de abundância, de prosperidade. E você também poder abençoar outras pessoas, que isso é fundamental, muito importante. E até pegando esse gancho, eu vi uma publicação sua, a gente estava até comentando sobre isso. Antes de você chegar, eu estava falando aqui com a equipe. Como é gostoso estar perto de você. Eu acho que principalmente por você ser, antes de você ter. Você é uma pessoa de uma luz fenomenal. Eu adoro estar perto de você, eu adoro conversar com você. As nossas conversas no WhatsApp, pessoal, quase que não acabam nunca. Altas horas da madrugada ali, ó, falando de negócio. Workaholic total. Porque a energia, ela é tão gostosa que ela transcende o celular. É verdade. É muito bom conversar com você. E eu acho que tudo isso tá embasado no empreender, porque se você fosse uma pessoa frustrada por estar presa num lugar que você não quer, igual você estava falando que já empreendia com 9 anos, eu tenho pra mim que o empreendedorismo ele corre na veia. Corre na veia, com certeza. Porque eu também comecei a empreender muito nova. Minha avó tinha um carrinho de cachorro-quente, né, em Osasco. E eu ficava, meu Deus, eu preciso comprar minha bicicleta. Como é que eu vou fazer? Aí pedia pra trabalhar com ela. Ia fazer cachorro-quente. Tá vendo? Com toquinha na cabeça. E aí, quando era verão, eu pegava aqueles carrinhos de compra, sabe? Colocava numa caixa de isopor, gelo e água dentro e ia vender no farol. Olha aí, Daqui o empreendedorismo, ele corre na veia do empreendedor. Mas do empreendedor que não desiste. E aí trazemos 2 pontos muito importantes aqui. Exatamente. Temos o ponto da coragem, de você ter coragem de ser, de você
conseguir realizar para ter, de você ter a liberdade do que você quiser. Esse é o ponto da coragem. E a gente tem o ponto que talvez seja até mais difícil que a coragem, que é o não desistir. O não desistir, ele quase que dói fisicamente. Ele é muito difícil. E dói mesmo, porque Dói, né? são muitos momentos de incerteza, são muitos medos de você encarar num projeto, iniciar um projeto novo. Mas ao mesmo tempo, você tem aquela resiliência, a persistência de que vai dar certo, de que vai conseguir, que a gente tem que conseguir. A gente não tem uma outra opção a não ser Exato. conseguir. E isso marcou sempre a minha vida. Por ser e ter sido de uma família muito simples, muito humilde, as minhas oportunidades, e aí vem essa questão da oportunidade, que eu preciso contar essa história pra Quero você, saber e tudo. pra vocês também, que vocês vão ficar assim. Eu espero que vocês também ficam tão impactados quanto eu quando eu vi aquelas palavras. É? É. Quais? Eu tive uma gestora chamada Vitória Augusta, uma mulher incrível, uma gestora incrível, de uma história de superação absurda. E eu consegui uma vaga nessa empresa que ela trabalhava como recepcionista. Olha só, CLT. Uhum. E eu não tinha curso de informática. Olha que louco isso. Se viram os 30. Então, uma das funções da recepção era transcrever, era digitar o laudo que o médico fazia a punho para que a gente conseguisse fazer no computador e ele assinar e entregar para o paciente. Não poderia Sim. demorar muito por Sim. conta da demanda. E ela percebeu que eu tinha dificuldade. E ela chegou a comentar comigo, né? Me chamou a minha atenção e me falou o seguinte: olha, eu prestei atenção que você tem dificuldades na digitação. E eu, né, naquela inocência, naquele tom de vítima, porque a vitimização às vezes está encalacrada em nós e a gente acha uma justificativa para tudo, né? Pra tudo. E aí eu respondi a ela o seguinte: eu não tive oportunidade de fazer um curso de informática. E ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Eu tenho certeza que doeu no fundo da alma dela. Ela olhou para mim e disse assim: você não tem que esperar as oportunidades chegarem. Você tem que fazer essas oportunidades. E quando ela me disse isso, eu fico toda arrepiada, porque foi um momento É muito um ponto de crucial. virada, né? Quando ela disse isso, eu fui conseguir um teclado, só um teclado, sem computador, sem Sem monitor, nada. sem Só pra treinar tela, a só digitação. o teclado. Eu colocava o livro assim na minha frente e começava a digitar. Um mês Que depois, legal. eu era uma das pessoas que mais digitava rápido na recepção. Então, é sobre não desistir. É sobre você encontrar o desafio e você enfrentá-lo com toda a sua força, com toda a sua vontade de Toda a vencer. garra. Porque não existe desafio para quem quer vencer. Existe fases e a gente Sim. encara como fase. É como um videogame. Se você treinar muito, você vai passar por todas as fases. E a vida também é assim. Só que a vida não permite que você volte para fazer ensaios, para Uhum. você pegar alguma estratégia. Você tem que ser a estratégia. Você tem que ser a estratégia do seu negócio. E o empreendedorismo faz a gente viver no mercado dessa forma. Sim. A gente tem que achar estratégias que vão funcionar para que a gente dê certo. E se não der certo, a gente aprendeu e a gente faz uma outra estratégia, É rápido, corrige rápido. Exatamente. E é impressionante como a gente muda de vida, né, quando a gente empreende. Eu queria até voltar um pouquinho sobre o que a gente estava falando. Eu vi uma postagem sua que eu fiquei impactada, que era sobre você pertencer aos lugares. Você lembra como que era? Lembro sim. Eram três frases. Me relembra aí. Amiga, é muito importante essa questão, e eu também, você até comentou nessa postagem, que é realmente sobre a diversidade. Sim. Então, a diversidade é quando você tem um lugar na mesa. A inclusão é quando você pode falar. E o pertencimento é quando você é ouvido. Então, E são coisas muito diferentes, né? Você poder sentar na mesa, você conseguir se expressar na mesa, porque não é qualquer mesa que você vai conseguir falar. E aí você ser compreendida. A gente tem que fazer acontecer. É Estamos falando importante. sobre pessoas, sobre vidas, sobre histórias que trouxeram você aqui, que me trouxeram aqui. Olha tudo que a gente Exatamente. já contou nesse podcast, tudo que a gente já Exatamente. passou. Exatamente. Isso não é nem 0,0001 do que a gente passou até aqui. Exatamente. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala de uma amplitude, né, de acontecimentos e de oportunidades para outras pessoas também terem o seu lugar ao sol.
Então, a diversidade é muito importante, seja para as pessoas, né, com deficiência, seja para as pessoas transgêneras, seja para as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, hoje a questão das pessoas negras também, né? E aí a gente vê a questão das escolas de samba que traz esse enredo, né? Que traz essa questão da negritude. Eu fico muito, muito impactada em saber que ainda existe esses preconceitos, que ainda existe o racismo estrutural. E eu fico muito triste com essas questões, porque estamos falando realmente de pessoas. Estamos tratando de ser humano. E aí vem a questão da diversidade, da inclusão, o quanto que é importante. E nós, uma vez como empreendedores, a gente também tem que fazer o nosso mundo. Porque quando a gente muda, Uhum. o nosso mundo muda, Muda. sabe? A mudança tem que acontecer dentro de nós. Então, se eu não quero um mundo preconceituoso, se eu não quero um mundo que não acolha a diversidade, eu tenho que fazer o contrário. Se eu sou uma empreendedora, na minha empresa E agora terá. você tem posse, né, amiga? Exatamente. Você tem posse daquele seu mundo. Você Exato. comanda aquilo ali. Mas eu vou te contar uma história. O meu marido e meu filho são negros, né? Aham. E aí teve um. A gente fala sobre racismo de uma forma muito genérica quando você não vive na pele. A gente tenta ajudar o máximo possível. Mas eu já passei por situações que eu queria perder meu réu primário, amiga. Eu acredito. Teve uma situação que foi, acho que a que mais me pegou, que meu filho com 3 anos de idade, ele era agredido no prédio onde a gente morava. E ele não descia sem mim ou sem o pai dele. E aí, ele tava correndo, brincando com as crianças, e um menino levava ele pra escada pra socar ele. Nossa. Ele com 3 anos, amiga, de 2 pra 3 anos. Gente. Pra socar ele e falava pra ele que a cor dele era feia, que a cor Meu dele era Deus. suja, que o cabelo dele era ruim. Gente. Amiga, foi muito difícil, né? Então, e você como mãe, Nossa, presenciar toda essa Eu situação fui é realmente enlouquecida muito atrás da difícil. mãe dele. Ela nunca me atendeu, inclusive temos uma conversa pendente, né? Se você sabe quem é, você pode me procurar, que a gente ainda precisa conversar sobre isso. É necessário. É necessário, mas o que eu fiz, né? Eu simplesmente larguei tudo. Eu tinha acabado de mudar, tinha uns 6 meses, eu larguei calção, larguei tudo. Eu não quero mais morar aqui, esse lugar não me pertence. Uhum. Aqui não é o meu lugar. E nesse mesmo prédio, nesse mesmo condomínio, quando a gente se mudou, eu lembro como se fosse hoje. A gente tava no elevador, eu, meu filho e meu marido, e aí entrou uma senhora e a sobrinha dela, acho, neta. E aí, quando elas viram o meu marido, que é negro, negão bonito, inclusive, elas viraram de costas. Mentira. Viraram de costas. E aí, a neta dela cumprimentou, né? Porque é de uma outra geração, Sim. muito mais educada. E aí, aí a vó dela cutucou ela e falou, vai quieta. Eu olhei aquilo, eu falei, tudo bem, eu sou mãe, não posso perder o réu primário Uhum. e vou seguir. Então, é um assunto que a gente precisa trazer com muita força aqui nesse podcast. Nem Eu era o acho. assunto, mas a gente acho. aproveita os momentos Eu que acho, tem. mas eu acho que a diversidade, a inclusão, ela é Ela- pertencente de todos os lugares que for possível. Porque a inclusão, ela traz a humanidade consigo. Sim, É a existência, é o pertencimento, é o merecimento de eu estar, por exemplo, sentada a esta mesa. Assim como todas as pessoas podem e têm esse direito. Então, Uhum. assim, falar sobre diversidade, sobre inclusão, cabe em qualquer podcast, cabe em Sim. qualquer assunto. E principalmente no empreendedorismo. A partir do momento em que a gente empreende, a gente também tem a oportunidade de dar oportunidade às pessoas que são oportunidade. menos favorecidas e a gente mudar o cenário da nossa sociedade. exatamente. E uma das coisas que eu tomei de ação dentro da minha empresa foi dar oportunidade para mães que acabaram de ter filho. Então, eu tive muita essa dificuldade quando meu filho era pequeno, de não ter espaço no mercado. Ninguém quer saber de uma mãe. Porque, É o filho verdade. fica doente, tem que sair mais cedo. Isso é vida acontecendo. E aí, quando eu me Exatamente. tornei empresária, empreendedora, eu entendi que eu posso dar oportunidades. Exatamente. E aí, eu tomei a decisão de ir atrás de mães com bebês novos. Porque elas precisam ganhar dinheiro, muito mais do que antes. E elas só precisam de uma oportunidade. Elas só Exatamente. precisam que alguém estenda a mão para elas. Eu falo muito sobre isso. Que não é porque ninguém estendeu a mão para você que você não pode estender a mão pro próximo. Exatamente, é você ser a diferença. A É diferença. você ser a diferença que você quer ver no mundo. Exatamente. E você vai fazer transformações na vida de uma pessoa, na família de uma pessoa. Então, para estar aqui hoje, quanta água não passou debaixo Nossa, dessa quantos ponte? desafios, Amiga, né? e humilhação. Nossa, Nossa uma atrás da Senhora. outra. Uma atrás da outra. Não, a gente tem que fazer carão e passar batida, senão É. tá tudo bem, tá tudo intacto, tá tudo certo. E aí você pontou uma coisa, e aí veio aqui a reflexão. Não existe, que eu entenda e que eu perceba no mundo, alguém muito mais motivado do que uma mãe com uma criança. Não existe.
Não existe. Não Porque existe. a mãe, ela quer lutar pelo filho para dar o melhor. Uhum. Eu falo isso, sabe por quê? Porque eu tenho irmãs e tenho sobrinhos e eu sei como Não, e a elas sua são. relação com a sua mãe é a coisa mais linda de ver. Eu adoro, parece Eu que eu já adoro. conheço sua mãe. Engraçado que essa relação eu também tive que conquistar novamente. A gente teve que se Redescobrir, conquistar, né? ressignificar tudo isso. E, de novo, a física quântica, por exemplo, ajudou muito. Porque a nossa espiritualidade, não é a religião, é a nossa espiritualidade, ela tem que estar em dia. E tem Sim. muitas pessoas que não dão importância, mas eu acho que até para o nosso negócio é preciso que a gente tenha uma conexão muito com o divino, com Deus, para que a gente consiga superar todos os desafios. Não existe essa possibilidade de enfrentarmos esses desafios e conseguirmos sairmos assim, ilesos. Altos e baixos vão existir, as frustrações vão existir, os medos irão existir, mas quando a gente tem Deus, tudo acontece em prol do nosso crescimento, do nosso Sim. desenvolvimento. Então, a construção, a reconstrução do relacionamento com a minha mãe veio muito com essa questão também da força de empreender. Porque é a independência de ser quem eu sou. É a minha identidade que está em jogo. E a minha identidade carrega toda essa força também da minha ancestralidade, da minha avó, da minha mãe. E eu fiz questão de recuperar isso, recuperar esse laço com a minha mãe. Não, é lindo de ver. Eu adoro. É lindo de ver, eu tô doida pra conhecer sua mãe. Inclusive, esse vestido, meu amor, ela que me presenteou pra poder vir aqui. Não, e ela você falou tá assim, um luxo, né? Obrigada. Vou te fazer duas perguntas muito importantes. A primeira é: o que você diria pra quem mais desacreditou de você até aqui? Eu diria, muito obrigada. Foi através das suas dúvidas que eu consegui me transformar. Nossa, incrível. Tá até emocionada, né, Eu amiga? tô, porque no caminho, Lembra, né? no caminho a gente encontra muitas pessoas que não acreditam em nós. E Mas puxam o tapete o como se não mais- fosse nada. o mais importante é a gente não deixar de acreditar na gente. Sim. Nós é quem somos capazes de nos desanimar. Então ninguém tem esse poder. A gente que tem. Então que a gente consiga depositar toda essa energia no crescimento e na transformação. E não dê esse poder a ninguém. Jamais. A ninguém. E eu também agradeço muito a Bianca do passado, a Bianca criança, porque foi sempre com ela que eu pude contar. Mas a minha última pergunta, antes de te dar um presentinho, é o que você diria pra quem mais acreditou em você até aqui? É babado as perguntas, amiga. Muito obrigada, mãe. Sou bem uma querida. Porque ela realmente, ela sempre acreditou no meu potencial. Então, é um momento de agradecimento mesmo. E de homenagem até à Sim. minha mãe, que é um símbolo, né, feminino que me representa e que realmente eu me espelho nela. É uma mulher extremamente bonita, E elegante. ela é amor, né, amiga? Ela é amor. É amor em pessoa. Ela é amor. E eu te trouxe aqui um presente do nosso patrocinador. Que incrível! MSA. Que incrível! Quero que você veja o que a gente tem aqui preparado pra você. Eu quero Amiga, ver. esse é um presente do nosso patrocinador, a MSA, né? Você conhece super Eu super bem. conheço. Inclusive, foi uma surpresa pra mim, porque eu não sabia que ia ser feito meu. Olha, eu vou falar pra vocês, Muito o trabalho incrível. que ela efetua na MSA é impressionante. Eu falei pro pessoal antes de você chegar, é impressionante como a gente sonha e vocês realizam. É exatamente isso. Eu nem imaginava que esse troféu ia ser tão maravilhoso. Eu quero que todas as vezes que você olhar para esse troféu, você lembre da história que você contou aqui, de quem você é, e que isso aqui é só o começo de algo muito lindo que tá no seu caminho. E tá chegando. Amém. É Amém, isso. te recebe. Muito obrigada, eu adorei. E eu quero agradecer. Pra mim é uma honra estar aqui, porque participar de um projeto tão poderoso, falando sobre o que eu acredito que é empreender, estar com uma mulher incrível, Obrigada. né, maravilhosa, que inspira pessoas. A sua história também é muito linda. E espero que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente. Amém, E meu fazendo, amor. né, que a gente consiga perpetuar essa ideia, essa importância que o empreendedorismo precisa. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada a você. Nos vemos então no próximo episódio. Vou deixar aqui embaixo no link o @da Anastasia, dos nossos patrocinadores e tudo o que você precisa saber sobre o Boss Celeb. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, amor.